Então nós temos aqui a integral de dx sobre 2 mais cosseno de 2x e nós sabemos que uma substituição de tangente de x por u resolve esse exercício, que deixa a gente um pouco um pé atrás, porque nem tangente aparece aqui. Como é que será que a gente vai encaixar uma tangente na solução dessa integral? Nós vamos começar lembrando de 3 identidades trigonométricas. Nós sabemos que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Essa aqui é uma identidade que a gente poderia até utilizar nesse exercício. Tem outras duas, a gente vai escolher qual que é a mais apropriada. As outras duas são cosseno de 2x, que é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x, e cosseno de 2x, que é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. A gente está tentando sair de um arco duplo para ir para um arco simples, um arco que vale x. Isso porque a nossa substituição ela nos remete a um arco que tem valor x. Isso já vai ficar claro daqui a pouquinho. E aqui a substituição mais apropriada é trocar o cosseno de 2x por 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ficando assim a integral de dx sobre 2 mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que é a mesma coisa que a integral de dx sobre 1 mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x. E agora nós vamos utilizar a nossa substituição. Aliás, esse exercício pode ser utilizado como uma introdução às substituições trigonométricas. Dado que u é igual a tangente de x, se nós montarmos um triângulo retângulo e colocarmos o ângulo x aqui, nós teremos como cateto oposto a ele u e o cateto adjacente igual a 1. Nossa, calma aí, o que está acontecendo? Por que isso acontece? Lembre-se que tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui, esse u pode ser lido como u sobre 1. Portanto, o cateto oposto é igual a u e o cateto adjacente é igual a 1. E mais uma sacada que eu concordo, que não é nada intuitiva, nós devemos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Portanto, esse valor, que está representado aqui por um ponto de interrogação, é igual à raiz de u ao quadrado mais 1, que é 1 ao quadrado. Portanto, nós temos aqui a raiz de u ao quadrado mais 1. E a pergunta que não quer calar, por que isso é importante? Isso é importante para que nós consigamos extrair o valor de cosseno de x e utilizar na substituição lá na nossa integral. Dado que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tendo como referência, claro, o ângulo x, o cosseno é igual a 1 cateto adjacente sobre a hipotenusa raiz de u ao quadrado mais 1. Nós conseguimos então substituir o cosseno ao quadrado aqui na nossa integral por 1 sobre a raiz de u ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, dado que esse quadrado ele vale tanto para o 1 quanto para essa raiz, e aqui um quadrado e a raiz eles cortam, eles cancelam, nós ficamos com um cosseno ao quadrado que vale 1 sobre u ao quadrado mais 1. E agora nós devemos substituir ainda o dx. Dado que o u é igual a tangente de x, du é igual a derivada de tangente secante ao quadrado de x. dx secante, que por sua vez é igual a 1 sobre cosseno de x, portanto isso é a mesma coisa que dx sobre cosseno ao quadrado de x. Portanto, passando aqui o cosseno ao quadrado multiplicando o lado esquerdo dessa equação, nós temos que dx é igual a cosseno ao quadrado de x vezes du. E para não misturar x com u, essas duas variáveis, nós precisamos utilizar novamente essa substituição. O cosseno de x vale 1 sobre a raiz de u ao quadrado mais 1. Portanto, finalmente, o dx é igual a 1 sobre u ao quadrado mais 1 vezes du. E depois dessa longa introdução, nós temos todas as armas necessárias para fazer todas as substituições apropriadas. Nós ficamos então com a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 vezes du, tudo isso sobre 1 mais 2 vezes cosseno ao quadrado, que a gente sabe que vale 1 sobre u ao quadrado mais 1. No numerador, nós ficamos com du sobre u ao quadrado mais 1, e no denominador nós temos 1
mais 2 sobre u ao quadrado mais 1. Compensa colocar u ao quadrado mais 1 como denominador comum do denominador, tornando assim a nossa integral de du sobre u ao quadrado mais 1 e tudo isso dividido por u ao quadrado mais 1. Aqui nós temos 1 no denominador, quando não aparece nada o denominador é 1. U ao quadrado mais 1 dividido por 1 dá u ao quadrado mais 1, que vezes 1 também dá u ao quadrado mais 1. Tudo isso mais aquele 2 da fração do lado direito. E agora que nós temos o mesmo denominador nessas duas frações, nós podemos cortar um com o outro, ficando assim com a integral de du sobre u ao quadrado mais 3. E aqui, se nós lembrarmos que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual a arctangente de x mais a constante, nós podemos ter algumas ideias de como terminar essa integração. Por exemplo, nós podemos colocar o 3 em evidência aqui no denominador, ficando com u ao quadrado sobre 3 mais 1, deixando du no numerador, dado que essa multiplicação ou essa distributiva de fato gera u ao quadrado mais 3. Podemos também passar esse 3 para fora, ficando com 1/3 fora da integral, portanto du sobre u ao quadrado sobre 3 mais 1. Nós podemos também reescrever u ao quadrado sobre 3 como um termo, uma fração inteira ao quadrado. E que fração é essa? A fração é u sobre a raiz de 3, dado que nós teremos u ao quadrado e teremos também essa raiz ao quadrado que será somente igual ao número 3, ficando assim com 1/3 da integral de u sobre a raiz de 3 ao quadrado mais 1, tudo isso sobre du minúsculo. Por que eu digo minúsculo? Porque nós vamos fazer uma outra substituição, nós vamos trocar esse u sobre a raiz de 3, no caso u minúsculo, por um u maiúsculo, mantendo a letra u, só porque ela é um símbolo bastante típico de substituição. Chamando então u maiúsculo de u minúsculo sobre raiz de 3, a derivada de uzão é igual a 1 sobre raiz de 3 de uzinho. E para que nós possamos substituir exatamente du, nós vamos isolar o du aqui, ficando com raiz de 3 vezes du maiúsculo. Portanto, nós ficamos finalmente com 1/3 integral de raiz de 3 de uzão sobre u maiúsculo ao quadrado mais 1. Essa raiz, claro, ela pode sair da integral, ficando assim raiz de 3 sobre 3 da integral de d u maiúsculo sobre u maiúsculo ao quadrado mais 1. E aqui sim nós temos uma integral de arctangente, raiz de 3 sobre 3, arctangente de u maiúsculo mais a constante. Lembrando que o maiúsculo vale o minúsculo sobre raiz de 3, nós temos raiz de 3 sobre 3, arctangente de uzinho sobre raiz de 3 mais a constante. E finalmente, na nossa primeira substituição, nós tínhamos que o u minúsculo ele vale tangente de x, portanto nós temos raiz de 3 sobre 3, arctangente de tangente de x sobre a raiz de 3 mais a constante. Tá aí.